Tem que olhar pra câmera, isso é importante, porque senão vai ficar parecendo que eu não tô olhando pras pessoas. Apesar de que as pessoas não vão estar olhando pra mim, tá? Mas tudo bem. Deixa eu beber mais gole de água. Água. Que água boa. Fala, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Dermeval Braga, sou professor de História, advogado e escritor nas horas vagas. E hoje eu estou trazendo aqui para vocês uma revisão do Enem com os temas que são mais cobrados pela prova e a forma como eles são cobrados, né? E aí a gente tem o histórico desses temas terem sido cobrados no Enem nos últimos 60 anos aí, desde que a UF estava em construção, o Enem já cobrava esses temas e a gente vai começar a trabalhar eles aqui nessa pequena aula. É uma revisão geral, então eu espero que vocês fiquem atentos, anotem as dicas que eu vou passar aqui, os macetes que vocês precisam ter em mente na hora de fazer a prova. E tenho certeza que quando cair essas questões lá, vocês vão lembrar de mim, vai dizer, rapaz, bem que aquele barbudo feio tava certo. E aqui, né, eu fiz essa obra de arte. Quero agradecer aqui e dar os créditos devidos à inteligência artificial Gemini, ou Gemini, eu sou professor de história, não de inglês, né, por me auxiliar a construir esse slide maravilhoso para que vocês tenham uma aula ainda mais dinâmica. E antes de iniciar, eu quero deixar aqui claro para vocês que história não é uma matéria chata, história não é uma matéria difícil, mas é uma matéria extremamente importante. E por que eu estou dizendo isso? Porque a partir do momento que você conhece o passado, você entende melhor o presente e se prepara para o futuro. E como foi que eu internalizei história como uma disciplina muito boa para você estudar, muito boa para você aprender? Foi simples. A história nada mais é do que uma fofoca gigantesca do universo documentada. Então, desde a história da criação do mundo, que vocês veem lá em geografia, aquela coisa bonitinha da Terra formada, não sei o que, tudo isso nada mais é do que uma fofoca gigante que foi documentada por um fofoqueiro interessado em transmitir a fofoca para as próximas gerações, e isso se transformou numa disciplina que é cobrada no Enem, e hoje nós iremos ver um pouco dessa disciplina aqui. Começaremos pela Idade Média e trataremos um pouco sobre a sociedade feudal e como se organizava a Idade Média, né? E um resumo de como que funcionava esse período da história, que é muito importante para o Enem, porque toda a prova do Enem sempre tem alguma questão sobre a Idade Média. E a gente tem aqui a Idade Média, que foi o seguinte: foi um período da história, né, que se iniciou com a queda do Império Romano, lá no ano 476 depois de Cristo, e ela vai até a queda de Constantinopla no século XV. E o que é que acontece? As pessoas hoje elas têm uma visão da Idade Média como sendo a Idade das Trevas, toda aquela coisa, mas na verdade não. A Idade Média ela foi um período de transformações políticas, né, religiosa, econômica e uma transformação ainda maior na organização social do continente europeu. E isso reverberou por todo o mundo, até porque naquela época o mundo conhecido era basicamente a Europa. E foi nessa época, né, que muitos elementos que moldariam a Europa moderna foram se formando, né? O feudalismo, a influência da Igreja Católica, as monarquias europeias, as universidades e a diversidade cultural entre cristãos, muçulmanos e judeus, tudo isso se formou aí durante esse período da Idade Média. Esse período ele também foi marcado por conflitos, né, epidemias, comércio, intercâmbio, e esse intercâmbio ele varia entre Europa, África e Ásia. Então, se você parar para estudar também, você vai ver que teve a questão da peste negra, foi durante essa época, já deve ter visto por aí aquela imagem do médico da peste com aquele bicozão assim preto, aquela roupa parecendo um monstro. Tudo isso aconteceu durante a Idade Média e isso se dá também por conta das questões higiênicas daquela época que eram bastante precárias. Os banhos eram restritos somente aos reis e rainhas e nem era todo dia que eles tomavam. Então, a Idade Média não foi tão boa na questão social, no que é referente à higiene. E como se deu, né, essa transição da queda do Império Romano justamente para a Idade Média. Gente, se vocês prestarem atenção, eu estou lendo aqui um pouco, eu estou colando, mas eu posso colar, porque eu estou dando aula. Vocês na prova não vão colar, então prestem bastante atenção. Se tiver rápido, tem como vocês diminuir a velocidade da aula aí, para ir acompanhando o raciocínio. Vão anotando tudo que eu estou falando, porque isso aqui é extremamente importante e cai nas provas, beleza? Então vamos lá, voltando. Como aconteceu ao início da Idade Média? Depois que o Império Romano do Ocidente e a Europa Ocidental se fragmentaram,
eles não tinham um poder central muito forte. E aí o que foi que aconteceu? Começaram a surgir reinos germânicos e uma nova estrutura econômica e social que se deu o nome de feudalismo. E o que era o feudalismo? Né? O feudalismo ele era uma forma de sociedade onde nós tínhamos o clero, nós tínhamos os donos dos feudos, nós tínhamos os comerciantes e tudo isso era organizado dessa forma dentro da Europa. Né? Durante esse período da Idade Média, nós tínhamos basicamente a economia agrária e de subsistência, uma descentralização política, porque existiam a galera que tinha muita grana e a galera que tinha pouquíssima grana. Se você for parar para analisar, hoje em dia, a gente ainda vive mais ou menos aí como essa galera da Idade Média. Mas isso é tema para uma outra aula. Nós tínhamos também um controle religioso muito forte, ou seja, a Igreja Católica, na época, ela tinha uma presença muito forte nas decisões políticas, nas decisões sociais, e basicamente a Igreja Católica regia, né, a Igreja Católica é responsável pelas leis na época da Idade Média. Durante os séculos XI e XIII, que é considerada a Baixa Idade Média, nós tivemos algumas transformações importantes. Quais foram elas? O renascimento comercial e urbano, as cruzadas, surgimento das burguesias, o fortalecimento das monarquias nacionais, o início da crise do feudalismo, e todo esse processo ele levaria ao mundo moderno capitalista e comercial, como as grandes navegações e o absolutismo. E aí o que a gente tem como os principais acontecimentos da Idade Média? Nós temos a queda de Roma e as invasões bárbaras, a formação do feudalismo, o poder da igreja, né, como eu mencionei anteriormente, os papas eles influenciavam os reis de forma direta. Então a igreja basicamente ela funcionava como um conselheiro, né, e no final das contas era a vontade da igreja que era imposta através dos conselhos dados aos reis. Aí nós tivemos as cruzadas, não aquelas que você vê no filme do Indiana Jones, mas as cruzadas com intuitos comerciais e culturais com o Oriente. Nós tivemos a pandemia da peste negra, onde nós tivemos aí uma grande baixa demográfica, por assim dizer, que várias pessoas morreram durante o período da peste. Após a peste, nós tivemos o renascimento comercial e urbano e nós tivemos aí o fortalecimento das monarquias nacionais. E aí, o que é que vocês precisam saber, né, na hora de fazer a prova? Pega papel e caneta, porque esses resumos que eu trouxe aqui, eles são fundamentais para que vocês consigam entender o que a questão está pedindo, como a prova está pedindo, e vocês vão conseguir sacar o que é que vocês precisam responder corretamente. Vamos lá. Se tratar de feudalismo, o que é que vocês vão ter que associar? A economia agrária, suzerania e vassalagem, servidão e autossuficiência, que seria a Europa ruralizada. Então, sempre que falar de feudalismo e tiver essas características envolvendo ali na questão, você sabe que essa questão ela está correta. Teve economia agrária, suzerania e vassalagem, servidão e autossuficiência, e uma Europa ruralizada, feudalismo. Quando a gente vai para a sociedade estamental, o que é que a gente tem? A mobilidade social quase inexistente, ou seja, cada estamento com papel definido, nobreza, clero e servo. Se você nascesse servo, você morria servo. Seus filhos morreriam servo. Não tinha como você ser servo e ir para o clero, você ser clero e ir para a nobreza. Essa sociedade ela era muito bem definida e quem nascia dentro de uma determinada casta, né? Quem nascia nobre morria nobre e sua descendência também seria. Quem nascia clero morria clero e quem nascia servo morria servo. Então essa era a organização da sociedade na Idade Média. Falou da igreja, nós temos ela como instituição central. A igreja era quem regia a política, a cultura, a educação e a moral. E além disso, a igreja ela monopolizava a fé e o conhecimento. Então tudo aquilo que ia contra a fé da igreja, o que a igreja pregava, eles já tinham como uma ofensa, né, à instituição católica, uma ofensa à fé católica. E aí, além disso, nós temos também as cruzadas, que além de toda aquela questão cinematográfica que Hollywood nos traz sobre as cruzadas, elas foram importantes, né, para que movimentasse o comércio. Ela conseguiu aumentar a questão cultural, ela teve essa ligação com o Oriente, mas ela também trouxe as guerras religiosas,
né? Nós tivemos muitas cruzadas que ficaram famosas e com isso nós tivemos a crise do feudalismo, justamente graças a essa questão das cruzadas. A peste negra, que foi a pandemia que causou uma queda populacional absurda na Europa durante esse período. Consequentemente, nós tivemos uma escassez de mão de obra, e aí os servos, como eles eram poucos, eles passaram a ter poder de renegociar, né, de poder colocar o preço deles para poder servir. Então, a peste negra, apesar de toda essa questão negativa que ela trouxe, para os servos, como a quantidade diminuiu, facilitou para que eles pudessem ter poder de negociação junto ao clero, junto à nobreza. E a partir daí, nós temos um renascimento comercial, que é os retornos das feiras e das rotas de comércio e o surgimento da burguesia e das cidades. E aí a Europa começa a se estruturar de uma forma mais consolidada. E a partir daí, nós temos a formação dos estados modernos, que aí os reis retomam esse poder e eles começam a caminhar ali para o absolutismo. Então, isso aqui vocês têm que ter em mente. Aqui não é uma aula para eu explicar cada um desses tópicos, é para a gente revisar e vocês entenderem o que precisa ter em mente para a hora que vocês forem fazer a prova, certo? E aí, como costuma cair no Enem, olha como eu sou um professor bom, eu coloquei como o Enem costuma cobrar esses assuntos. Então, quando ele falar de feudalismo, ele vai tratar do feudalismo e suas estruturas sociais, porque ele não cobra, quando começou a Idade Média. O Enem não cobra data, o Enem não pergunta quem era o rei na Europa, não sei o que. Ele não vai querer saber disso, ele quer entender os processos históricos que aconteceram. Então ele vai chegar assim e vai dizer assim, e vai tratar o feudalismo e a estrutura social. O que eu falei aqui sobre o feudalismo? Da questão da economia agrária, da suzerania e vassalagem, da servidão. É isso que o Enem quer saber. E o que ele vai perguntar também? Ele vai perguntar sobre o papel político da igreja, do controle ideológico, né, que é aquela questão que eu falei, de pessoas que pensavam contrários, eles estavam causando uma ofensa à fé católica. Eles vão querer saber sobre as transformações da Baixa Idade Média para a origem do capitalismo, que é justamente quando eu falo da formação dos estados modernos, dos reis retomando ao poder. Outra coisa também que eles costumam cobrar é relações de dependência e poder, né, que é justamente essa questão da sociedade estamental, que era nobreza, clero e servos, e as relações de poder entre as classes. E eles fazem muito, mas não é pouco, não, é muito, conexão com as desigualdades sociais atuais, né? Eu trouxe até aqui um exemplo. Eles podem colocar, por exemplo, a imagem de um senhor feudal, né, um dono de um feudo, e perguntar sobre as relações de servidão e as obrigações, né, que existiam ali entre esse senhor feudal e os seus servos, né? Podem também colocar, sei lá, um texto falando sobre a Igreja Católica e focar na questão política e cultural, não na religião, né? Porque a igreja interferia diretamente na política, a igreja interferia diretamente na cultura, não somente na questão religiosa. A igreja também influenciava na questão das leis. Então, tudo isso a gente tem que estar atento quando o Enem cair. Eu tenho certeza que vai cair uma questão dessa, vocês vão lembrar, ó, tava certo. E aqui eu trouxe alguns macetes para vocês memorizarem. Isso aqui é uma coisa para memorização mesmo, né? Então, se falar em regularização e poder local, você já sabe, feudalismo. Falou a Igreja Católica, a grande corporação da Idade Média. Quem era a grande corporação central da Idade Média? Igreja Católica. As cruzadas, eu já falei 3 vezes aqui, eu vou falar de novo, não foram somente as guerras religiosas trazidas por Hollywood, trazidas por Indiana Jones. As cruzadas também foram negócios, foram portas de entrada para rotas comerciais com o Oriente, para trocas culturais com o Oriente. Então, anota isso aí. Crise do feudalismo, urbanização, comércio e enfraquecimento da nobreza. Tudo isso após o período da peste negra. E aí, com isso, nós temos o último macete, que é a burguesia surgindo nas cidades. E aí a gente começa a origem da classe capitalista, que é justamente com o surgimento da burguesia que os primeiros passos ali do capitalismo começam a ser dados. E aí eu trouxe para vocês uma estrutura aqui para vocês anotarem esse resuminho sobre a Idade Média. É um resumo objetivo e direto que eu fiz em cada um dos temas, que ao final dos temas eu vou estar trazendo para vocês. E a gente tem hoje sobre a Idade Média no seguinte sentido: a sociedade era organizada em estamentos com pouco ou nenhum avanço social. A igreja era a grande autoridade cultural e política. A economia era rural e voltada para a sobrevivência, mas na Baixa Idade Média o comércio renasce e transforma tudo.
O Enem, ele sempre vai querer mostrar que a Idade Média não é só escuridão, mas um período de mudanças na Europa. Beleza? Idade Média finalizado. Vamos para o próximo tema e eu vou beber mais um golezinho de água. E aí, nós chegamos aqui no liberalismo. E o que é o liberalismo? O que foi o liberalismo? Né? Ele foi um conjunto de ideias políticas, econômicas e sociais que surgiram no contexto do iluminismo e das revoluções burguesas durante ali, o século XVII e século XVIII. O que era que o liberalismo defendia? Ele defendia a liberdade individual do indivíduo, a propriedade privada, o livre mercado e a limitação do poder do Estado. Então, o liberalismo ele já trazia ideias que hoje nós temos aplicadas na nossa sociedade atual, que é essa questão da liberdade, da propriedade. Tudo isso nós temos hoje, liberdade de ir e vir, vocês têm casa, né? Assim eu espero que vocês não estejam vendo essa aula debaixo de uma ponte, né? O livre comércio e a limitação de poder do Estado. Né? Tudo isso que nós temos hoje na nossa sociedade atual foram ideias trazidas pelo liberalismo. Né? Ele influenciou a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa e a formação dos Estados modernos como a gente conhece hoje. Só que, além disso, o liberalismo ele também foi a base do capitalismo. Né? E o que é que acontece? O liberalismo ele surgiu como uma resposta ao absolutismo e à concentração de poder que os monarcas na Europa tinham. Então, quando você começa a estudar um pouco de filosofia e sociologia, você vai ver a figura de John Locke, você vai ver a figura de Montesquieu, de Adam Smith, que são pessoas que trouxeram ideias, né, nesse sentido. Locke, ele falava muito sobre a questão dos direitos naturais do indivíduo. Montesquieu, ele falava muito da questão da separação dos poderes, né? E hoje nós temos isso na nossa Constituição, nós temos os poderes legislativo, judiciário e executivo, né? Então, tudo isso está interligado dentro dessa questão dessa estrutura. E Smith, ele falava justamente da questão da economia do mercado e da concorrência, de toda essa questão do livre comércio. E aí, durante esse período que o liberalismo ele foi adotado, ele trouxe constituições e leis que garantiam direitos civis e a liberdade econômica para a população. Só que ele não trazia consigo uma igualdade social. E aí você já começa a ver as primeiras marcas do capitalismo sendo implantadas junto com o início do liberalismo, principalmente ali nesse cenário social. Com o liberalismo, o que acontece? A burguesia ganhou poder político e econômico e os trabalhadores eles permaneceram sendo explorados. Né? E o que acontece? Você começa a origem das críticas socialistas, porque os trabalhadores eles começam a se ver figuras vulneráveis diante dos privilégios que a burguesia começou a ter a partir do momento que o liberalismo começou a ser praticado. Esse assunto ele é bem tranquilo, porque ele é um tema de transição, né, dentro desse período. E aí o que é que a gente tem dos principais acontecimentos dentro do liberalismo? O iluminismo, que era um movimento que trazia ideias de liberdade e igualdade perante a lei, que hoje nós temos, a Constituição Federal é clara quanto a isso, que todos são iguais perante a lei. A partir dessas ideias, nós temos a Revolução Inglesa e a Revolução Americana, que eles começam a consolidar essa questão dos direitos individuais. A partir daí, nós temos a Revolução Francesa, que aí nós temos a queda do absolutismo na França e o surgimento da República Francesa. Depois disso, nós temos a expansão do capitalismo de livre mercado e, por fim, o surgimento das críticas socialistas e operárias dentro de todo esse cenário que vai se criando, esse cenário capitalista que veio com as ideias do liberalismo. Né? E aí o que é que vocês precisam aprender, precisam saber de forma indispensável para o Enem, papel e caneta na mão. Tema, direitos individuais, e o resumo dos direitos individuais é liberdade de expressão, liberdade religiosa e propriedade. Essa é a base do nosso Estado liberal. Então, falou de direitos individuais, nós temos que saber que nós temos liberdade de expressão, liberdade religiosa e liberdade para ter nossa propriedade. Livre mercado. Como que funciona um livre mercado, professor? Pouca intervenção estatal. Ou seja, as ideias de Adam Smith, que a população ela tem liberdade de comercializar sem que o Estado interfira de forma direta nesse livre comércio. Outra coisa também para vocês anotarem, burguesia. O que era a burguesia? A burguesia era a classe dominante política e economicamente. E nós vemos até hoje, né, essa burguesia na nossa sociedade.
de formas diferentes, formas variadas. E aí nós temos também a desigualdade social começando a surgir, porque se nós temos uma classe burguesa que domina política e economicamente, nós temos uma outra classe que está ficando para trás. E é essa classe que ela começa os ideais socialistas, né, os ideais dos operários começam a se movimentar e começam a criar movimentos justamente para combater essa desigualdade social criada pelas ideias do liberalismo e que surgiram através do momento da burguesia. A partir do momento que a burguesia ela tem uma ascensão, aquelas pessoas que não pertencem à classe burguesa, elas começam a ficar para trás. E aí nós temos essa desigualdade social, porque o liberalismo, apesar de proteger o capital, ele não garante, como eu falei anteriormente, essa igualdade social. A gente consegue ter uma liberdade econômica, mas a gente não tem uma igualdade social, porque ele não protege, ele não garante a igualdade econômica. E a igualdade, apesar dele dar a liberdade, ele não garante a igualdade. Entendeu? Então essa diferença é muito importante vocês terem em mente. O liberalismo garante a liberdade econômica. O liberalismo não garante a igualdade econômica e é por isso que nós temos a diferença de classes da burguesia e da classe operária. E por final nós temos a críticas, que é quando surge o socialismo como alternativa à exploração do trabalho e à concentração da riqueza. E aí você tem como figura central do socialismo o grande filósofo Karl Marx, que todo mundo aí já ouviu falar em algum momento da sua vida, seja na escola, seja na internet, seja de alguma forma de algum meme, de alguma coisa. Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar de Karl Marx. Rapaz, é que o espírito que está aqui junto comigo na hora da aula tá com gogo que deu mesmo. E aí vamos lá, para como costuma cair no Enem essas ideias do liberalismo. Ele vai trazer um contraste entre as relações. Ele vai trazer o contraste entre o liberalismo, o socialismo e o absolutismo. Então, quando falar de liberalismo, vocês já vão saber que é toda essa questão de ideia de liberdade do indivíduo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que eu já falei aqui, não vou repetir toda hora. Socialismo é o que? É a ideia contrária a esse liberalismo, e hoje nós temos a figura do capitalismo versus socialismo, mas na verdade o socialismo ele surgiu para combater a ideia do liberalismo, porque o capitalismo ele surge do liberalismo. E aí depois ele também pode fazer um contraponto com o absolutismo que vem antes do liberalismo. Então, o Enem também pode cobrar sobre a Constituição e os direitos humanos, como eu mencionei, direito de ir e vir, direito à liberdade, direito à expressão, à liberdade de expressão, direito de você escolher sua religião, enfim, os direitos humanos que estão elencados no artigo 5º da Constituição Federal. Então, se você tiver disposição para dar uma lida na Constituição Federal, leia o artigo 5º. Ele é muito importante e o Enem costuma sempre falar sobre ele, não de forma direta, claro, mas ele traz essa figura aí do artigo 5º da Constituição e os direitos humanos e os direitos elencados ali pelo artigo 5º. Ele também costuma tratar muito sobre a economia de mercado e a desigualdade social, que é justamente o que eu estava falando, da burguesia e da classe operária e todo esse combate, né, que existia entre as classes. E ele também traz muitas vezes citação de pensadores clássicos, como eu falei, Montesquieu, John Locke, Adam Smith. E aí o que é que ele faz? Eles pedem para vocês analisarem os conceitos de cada um desses aí. Por exemplo, vamos dar aqui um exemplo de como eles costumam fazer. Eles pegam um trecho de um texto, coloca lá gigantão, e aí eles pedem para você pegar, por exemplo, pega um texto sobre a liberdade individual do ser humano, do indivíduo. E aí ele pergunta sobre os direitos que o liberalismo vai garantir. Né? Então, o que é que tem de direito que o liberalismo garante? O que foi que eu falei aqui para vocês? Que o liberalismo ele veio trazer de direitos civis, né, para o indivíduo. O que foi que eu falei? Então, já pensa aí, já anota, deixa tudo certinho, porque o Enem pode cobrar dessa forma. Outra forma que eles podem cobrar sobre o liberalismo, eles podem trazer um gráfico sobre a questão da distribuição de renda, da questão da burguesia, né, e da classe operária, e relacionar isso com os limites do liberalismo econômico, que é justamente essa questão que a gente estava falando aqui anteriormente, de que ele dá essa liberdade econômica, mas ele não dá uma igualdade. Então ele pode trazer essa distribuição de renda, mostrar essa discrepância, né, entre a renda da burguesia, entre a renda da classe operária, e tudo isso o Enem pode trazer. E os macetes que eu trouxe do liberalismo para vocês. Liberalismo político é diferente de liberalismo econômico. Caminham juntos, mas não são a mesma coisa. Então, sempre que vocês verem liberalismo político e liberalismo econômico, não pense que se tratam da mesma coisa. Sempre que aparecer livre iniciativa ou igualdade jurídica,
aí vocês podem pensar na questão do liberalismo, beleza? E por fim, a burguesia. O que era a burguesia? Era a classe que se beneficiava do liberalismo. Nada mais do que a pessoa que usufrui de tudo isso que o liberalismo veio trazer de bom, né? E a classe trabalhadora, ela permanece sendo explorada. Então esses são os macetes. E para finalizar, o liberalismo, como eu coloquei aqui na frase, eles trazem sempre os direitos civis e a relação com o capitalismo, o que é um resuminho para vocês anotarem sobre o liberalismo, para vocês terem em mente e nunca mais esquecerem. O liberalismo defende a liberdade individual, propriedade privada e mercado livre. Não que vocês ficam comprando besteira na internet. O mercado livre, eu trato o livre comércio. Ele nasce para limitar o poder do Estado nas ações dos indivíduos e garantir direitos civis, né? E essas ideias, ela apoiam o desenvolvimento do capitalismo e das revoluções burguesas. No Enem, o liberalismo aparece como base das democracias modernas e da lógica de mercado. Então, se você matar essa charada aqui, esqueça tudo. Você não vai errar nenhuma questão que vai cair sobre o liberalismo. Ai, meu Deus do céu, como eu estou conversando hoje.